Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora, seguidores do Portal da Holanda. Hoje, sexta-feira, é o dia deste segmento que tem tudo a ver com o que é cheiroso, gostoso e saboroso na vida da gente. O vinhos, etc e tal. E hoje, mais uma vez, eu sei que alguns dos nossos seguidores estão reconhecendo a pessoa que está aqui ao meu lado, porque há alguns meses ele veio aqui para conversar sobre as delícias dos sucos da Bíblia. E a entrevista de hoje, minha gente, mereceu a volta do Joaquim Schnorr, que é sommelier, e escutem só a profissão, né? Aliás, não é a profissão, um dos deveres, um dos ofícios envolvendo essa profissão de sommelier, que é a profissão do Joaquim Schnorr. Ele é cuidador de vinhos. Vocês já imaginaram isso? Ele é quem cuida de todo o estoque, das vitrines, dos posicionamentos de garrafas de vinhos do mundo inteiro que são disponibilizadas para os enófilos, apreciadores de vinhos e curiosos aqui na cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. É o seguinte, vejam isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo essas 3 latinhas aí. Na outra entrevista que nós fizemos aqui, nós tocamos nesse assunto aí. E ele veio aqui para me mostrar o seguinte: Humberto, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. E está aqui, ó. Nós falamos sobre isso e o resultado é aqui, ó. Essa novidade, essa revelação que ele vem fazer no programa, como também essas 2 revelações aqui, como também como é que vai ser o Natal do Manauara, dos amazonenses, em termos dos vinhos maravilhosos de todas as vinícolas de muitos países no mundo inteiro, tá? Fica com a gente. Falei que é saboroso, é cheiroso, é gostoso. Eu vou provar para vocês. Joaquim Schnorr, meu querido amigo e sommelier, seja bem-vindo mais uma vez. Willkommen, mein Freund, a este segmento aqui que tem a ver com tudo que é de bom na vida. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado por ter a possibilidade de novo aqui nesse ambiente e falar sobre o que a gente mais gosta, vinhos. Né? Bora logo fazer as revelações, então? Bora. Vamos começar com as revelações? Aqui, essa revelação. Sim. Quando você esteve aqui, depois a gente conversou, que lá na Europa, envolvendo países como Portugal principalmente, estavam enlatando os vinhos e que estava fazendo o maior sucesso entre os jovens portugueses e europeus, franceses, etc. Aí agora você volta aqui trazendo vinhos, o suco da Bíblia, né? O vinho em lata, enlatado. Que novidade é essa? Como é que surgiu isso aqui agora em Manaus? Conta tudo pra gente, Joaquim. Sim. Bom, vocês sabem que eu já estou nesse meio por um bom tempo. Então, chegou um tempo atrás, eu estou falando de alguns anos, depois de uma feira, chegarem essas novidades da Europa. A Itália a feira foi na Europa, né? Sim, porque essa tendência, vamos dizer assim, já podemos falar de uma tendência, né? Começou com uma moda, né? Mas foi se revelando e foi crescendo. Começou, claro, na Europa, onde tem muito vinho, muitos espumantes e tem também uma indústria de latas e existe sempre também a ideia de promover o consumo. Então, esses países que têm muita produção, eles começarem a ver novas possibilidades de consumo e quando você trabalha na área de marketing, você analisa bem sua faixa do cliente, você analisa a idade do seu cliente, você analisa seu público do alvo. Tudo isso é considerado, Joaquim? Tudo isso é considerado, sim. Olha sim. só. Então, você analisa
todos esses detalhes e depois você vai na rua, você faz entrevistas, você vai escutar, chama Vox Populi, a voz do povo, né? Você vai na rua, você vai numa zona de pedestres, você busca pessoas, você tem 10 minutinhos, podemos conversar sobre um assunto e tal, e você leva para um ambiente, você oferece, por exemplo, uma bebida diferente, uma embalagem diferente, um novo layout, uma nova logomarca, e a partir daí aparecem as conclusões. E isso também foi feito nesse mundo dos vinhos e dos espumantes. Existe uma atriz, filha de uma herança de hotéis, chama Paris Hilton. Essa Paris Hilton virou uma pessoa emblemática para um lançamento de um Prosecco em lata, uns 6, 7, 8 anos atrás. Quer dizer, um vinho italiano, né? Um vinho italiano, Prosecco feito de uma uva clara, né, numa certa região, denominação de origem controlada. Então, era uma ideia de utilizar a Paris Hilton para um público do alvo. Agora vem a parte do marketing. A Paris Hilton era uma mulher jovem, bonita, com dinheiro, então o objetivo era muito bonita de entrar nessa faixa de clientes, né, de clientes com potencial. Isso faz um bom tempo. Quando eu recebi essas propostas aqui para Manaus, eu disse, ainda muito cedo. Você pensou 2 vezes, né? Pensei várias vezes. Várias vezes. Infelizmente eu tinha que descartar. Muito bem. Então, mas a gente acompanha o que está acontecendo, né? Eu tenho vários meios, né? De você vai sempre analisando. É uma moda que vai aparecer e vai desaparecer, ou é uma tendência? Vamos dizer assim, um exemplo. Lembra uns anos atrás, todo mundo falava das paletas mexicanas, né? Foi algo depois isso se chama uma moda. Vai subindo, vai descendo. Que dura um certo tempo, né? Agora, tem outras tendências. Uma tendência foi, eu digo assim, a mixologia. Começou e, de repente, virou uma febre, né? Febre, e ainda está no auge por um bom tempo. Então, certas bebidas crescerem muito. E nós temos, no caso, no Brasil, um crescimento do consumo de vinhos e de espumantes feitos de uvas finas, né, considerado vitis vinifera. Então, e esse crescimento, inclusive, está bem acelerado, né? Tá indo direitinho, muito grande, e nós temos uma situação antes de uma pandemia, né, que a gente chama, e depois uma pós-pandemia. Então, nós temos várias mudanças no mercado brasileiro nos últimos anos. E chegou a minha vez, e foi numa feira em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, uma feira... Isso agora, recentemente, né? Isso foi 3 anos atrás já, 3 anos atrás, e depois foi mais 2 vezes nessa feira. Infelizmente, esse ano não foi feito essa feira. No ano passado foi também cancelado por causa da pandemia. Claro. E nesse ano foi feita uma feira também sobre vinhos em São Paulo, a ProWein. Então, logo depois eu vou explicar porque eu estou falando sobre isso. Então, eu fui lá na Serra Gaúcha, e como objetivo de buscar vinícolas brasileiras, né, para no nosso mercado aqui de Manaus. Então, eu fiz com as pessoas que estavam comigo, fizemos várias visitas, e através de um projeto comprador, eu cheguei um ambiente familiar, lindo, que eu achei, porque eu gosto da natureza. Claro, você também, você tem um sítio. Então, eu cheguei lá num Pesque Pague. Pesque Pague. Eu cheguei lá, a gente chegou, foi um grupo de compradores, né? Chegamos lá de ônibus, foi uma viagem assim, foi um ramal, pensava que dava um presente figueiredo. Então, a gente chegou no final, um Pesque Pague lindo. Assim, ao final, as colunas com uva, com produção de vinhos. Embaixo um Pesque Pague lindo, com áreas para fazer churrasco. Tinha um ambiente que tinha tipo um flutuante, né, com as mesas e com varas, e era tudo Pesque Pague. E na frente tinha uma vinícola com a loja. E, claro, né, visitamos, então conhecemos a família Chiaretta, eu trouxe hoje produtos deles. E
todo o conceito era muito jovem. Eu adorei, porque era a vinícola foi fundada pelo pai, né? O pai chegou lá, fez o pesca e paga, e depois os filhos começaram a crescer, e não, queremos fazer uma coisa nova, moderna, mas... Então a primeira coisa que eles fizeram, queremos fazer cerveja, claro. Os jovens querem fazer a cerveja. Claro. Então eles fizeram um contato com uma cerveja artesanal muito famosa, chama Coruja. Coruja. Conheci esse pessoal e tal. Mas, como tinha a vinícola, também tinha, claro, a preocupação, né? Porque a família vivia de uvas. E quando você tem uvas, você diz, poxa, então vamos fazer vinho. Eles começaram também a entrar nessa forma de fazer o vinho da forma mais artesanal, né? Não em grande escala, mas claro. nas possibilidades que a família tinha. Então, vinhos, através dos vinhos espumantes, através da ideia com esse pessoal dessa cerveja, micro cerveja Coruja, então, não, vamos fazer a nossa própria cerveja. E, através dessas ideias, começou essa ideia aqui que estamos vendo. O vinho fazendo latado. Exatamente, espumante. O primeiro produto deles foi essa marca, chama Omni. Esse é um espumante, então, ali, Esse né? é um espumante, no caso é um vinho gasificado, né? Tem outros, tem moscatel, tem uma linha, Claro. tem até com um pouco de sabor de lúpulo, porque como eles gostam de cerveja, né? Então fizeram um espumante com um pouco de saborizado com lúpulo, como era lata e tal. Então, quando eu vi isso, eu disse, poxa vida, essa é uma ideia que quero trazer para Manaus. Então, desde aí, trouxe as primeiras latas, né, colocamos nas lojas para testar como funciona e tal. E foi para nós uma experiência muito boa. Muito positiva, né? E voltando ao assunto do marketing, né, você percebe que os jovens, eles têm certas afinidades, né? Eles querem fazer pedidos de uma forma fácil, usam o celular, usam o site, coisas assim. E quando chega na escolha de bebidas, de comidas, eles querem praticidade. Eles querem jogo rápido, como eles dizem. Fácil de transportar, fácil de abrir. Eles não querem, eles querem a gente chama isso da parte, nós queremos desburocratizar o consumo da bebida, que é vamos dizer assim, uma forma de abordar. Nós temos outras formas de abordar, vamos dizer assim, você, a gente gosta de sentar, conversar, jogar conversa fora. Exatamente, abrir um vinho, fazer uma comida já harmonizada, mas nós temos várias formas de consumir o produto. Então, existe uma forma que, através de latas. As latas têm uma história. Como eu já estou um pouco mais velho, né? Vamos voltar. Como chegou as latas? Você sabia que cerveja também foi servido sempre em garrafas? Sempre em garrafas. Antes das garrafas eram barris, mas aí foi um avanço quando o pessoal descobriu as formas de utilizar garrafas e através das cadeias de supermercado na Europa, onde tem um consumo muito alto de cerveja, vamos dizer Alemanha, vamos falar da Holanda, vamos falar de Bélgica, vamos falar desses países. Então, as garrafas foram logo também reutilizadas, ou seja, você comprava grade, essa grade tinha as garrafas e depois quando você consumia o líquido, botava a grade de volta e dessa forma as garrafas foram lavadas e voltarem para ser preenchidas com cerveja e ficaram dentro desse... É uma forma de reciclagem, né? Uma forma de valorizar esse vidro e tentando, reutilizando esse vidro, também de valorizar vamos dizer, os recursos naturais. Você acha que esse mesmo processo está sendo aplicado para o vinho em lata? É exatamente isso? Saindo da garrafa para a lata? É isso que eu quero chegar, né? Então, a partir do momento que novamente o marketing analisou o assunto da cerveja, em combinação com a forma dos supermercados de oferecer em self-service, né? A forma do supermercado, lembrando, 40, 50, 60 anos não existiam
esse tipo de supermercado. Não. Você tinha sempre, você perguntava de alguém se, né? Foi venda via balcão. Sim. O supermercado foi uma invenção de nem tanto tempo. E a próxima forma, você vai no supermercado com um carrinho, você nem precisa mais de uma moça mais na caixa. Você vai colocando tudo, né? Autosservice, é uma coisa... São evoluções, né? Então, supermercado, venda de cerveja, mais praticidade, vendas volumes menores, e o assunto da reciclagem. Aí chegou a vez das latas. As latas são feitas de alumínio. Então, no primeiro momento, a gente pensa, poxa, a gente tem uma desperdício de material, né? Porque essa lata alguém vai jogar fora. Mas o Brasil é um dos países que mais tem uma porcentagem de reciclagem de latas de alumínio, seja lata de cerveja, lata tem de catador de lata em todo canto que a gente vai. A gente encontra os catadores. É uma maravilha. Você, por um certo momento, tem uma festa, tem barzinhos, aí você pode ver umas latas. Eles estão sempre por perto. Um dia depois não tem mais uma lata. Não tem nada. Então, é uma forma dessa lata vai para um lugar, vai ser reciclada. Então, tem uma porcentagem de reciclagem muito alta. Joaquim, eu estou vendo aqui que você trouxe o Sparkling, que é o espumante, e temos o que também? Esse é o vinho tinto de uvas secas? Sim, de uvas... De uvas vitis vinifera. Sim, de vitis vinifera. O primeiro momento foi... como na cerveja, primeiro foi oferecer algo os que mais vende, algumas ideias e tal, mas depois começava vamos dizer assim, a forma dentro da lata não é alumínio, né? Tem uma resina para conservar o sabor, né? Então tudo é uma evolução e nós estamos falando de vinhos de lata. E essas latas agora estão lá na Top? Estão na Top. Estão todas à disposição dos clientes da Top. Sim. O que acontece... Agora vamos falar um pouco de novidades. Bora. Para o Natal, por exemplo, o que o cliente da Top vai encontrar lá para o Natal? No Natal. Vai faltar champanhe? Vai faltar espumante? Nunca falta, mas agora vem um assunto. Às vezes falta em uma loja. E às vezes você me pergunta, Joaquim, tem um estoque disso, aí eu tenho que... Tá. Agora nós temos uma solução. Eu posso divulgar hoje, primeira vez, porque ontem foi feito os últimos ajustes e hoje eu posso divulgar que nosso site, venda por site, um e-commerce está on-air, ou seja, você pode ir lá, www.topinternacional.com.br e comprar direto, via online. Aí você pode pagar lá, você vai feito a entrega, tudo assim, está tudo explicado no site. Pronto. E isso também tem o portfólio, tem os preços. A escolha, né? Exatamente. É a vitrine, né? O portfólio é a vitrine ali. Exatamente. Por quê? Nós temos uma loja no aeroporto, mas essa loja ela é muito limitada, então eu não tenho todos os produtos dentro da loja do aeroporto. Nós temos uma loja no centro da cidade, só que o centro da cidade é difícil de estacionar, então nós reduzimos muito. Aí nós temos o Castelinho. O Castelinho tem uma maior variedade de todos os produtos. Sim, é verdade. A dificuldade é quem mora mais longe, aí só não quer. Então, tem também o Moinho da Ponta Negra. E temos o Moinho da Ponta Negra. Que é lá na Caixa Prego também, né? É longe. E nós temos a Ferra Pena. Sim. E o pessoal da Altais Mirim. É verdade. Ficarem muito longe. Quer dizer, agora virtualmente você vai lá. E não só virtualmente, isso é a segunda novidade agora. Na Altais Mirim, hoje está abrindo uma nova loja, também com uma adega gigantesca. Olha. Eu estou vindo de lá agora, estava bastante quente, mas abrimos hoje. A loja abriu hoje essa nova loja? Está hoje abrindo. Olha que legal. Para Altais Mirim, que cresceu muito, né? Essa zona, né? Uma rua de comércio gigantesco, né? Verdade. Então são algumas preparações que você falou que estamos que planejamos, realizamos para ter no Natal esse ano haverá fartura bastante e também opções. De produtos como aqueles que a gente prepara lá, os acepipes para provar com os vinhos. Vocês também têm isso, também né? Tem um abridor de garrafa, alguns utensílios. Está
A loja na Altais Mirim está bem completa, né? Tem toda a linha da perfumaria, tem acessórios, tem copos, né? E tem as bebidas. E tem também outras bebidas, o que é? As bebidas... Vinho, whisky, está tudo aí, sim. Os destilados também estão lá? Bem estão lá, sim. Puxa vida, Joaquim. Então, várias lojas em pontos estratégicos, porque a gente sabe que o trânsito voltou normal, né? A gente sente isso, né? Que, graças a Deus, vamos dizer, porque durante a pandemia estava muito triste. Então, é uma novidade, né? Então, uma loja numa região que antes não tinha uma loja da Top, né? Mas agora tem. Nós temos o site com essa possibilidade de consultar a estoque, consultar os preços. Eu quero saber quantos rótulos chilenos tem. Não vai faltar você tem lata para quem quiser aqui. Pode comprar, pode levar. Então lá tem as variações, lá tem explicações sobre as uvas utilizadas, sobre o produtor. Então, um site que permite que você faça sua pesquisa. Joaquim, me diz uma coisa, para a gente terminar, fala a diferença que existe entre um espumante e um champanhe. Qual é a diferença? A principal diferença, todas as bebidas assim, quase todas as bebidas com borbulhas, a gente chama de espumante. Se tem a bolinha... Tem a bolinha, né? A grande chance é espumante se tem uma pressão suficiente na garrafa, definido pelo Ministério da Agricultura no Brasil. Outras são um vinho gasificado, mas vamos falar de espumante realmente. Tem duas formas de produzir um espumante para que ele tenha muita pressão. Né? Que dentro de 7 atmosferas dentro da sua garrafa e essas borbulhas ficam no seu copo. Duas formas. Isso se chama método tradicional, que é utilizado no champanhe francês, que é produzido numa certa região, perto de Reims, que é uma cidade linda, maravilhosa. É a região de Champagne, né? A região de Champagne, na cidade principal se chama Reims. Um pouquinho em cima vamos dizer assim, não muito no sul, né? Vamos dizer, bastante central na França. Então, nessa região, micro-região, se chama Champagne. Nessa cidade, ao meio, se chama Reims, é produzido o vinho espumoso, o espumante que pode ser denominado champanhe. Mas é um espumante também. Cada champanhe é um espumante, mas não cada espumante é um champanhe. Então, nem todo espumante é champanhe. Nem todo champanhe. Não, peraí, eu vou dizer esse negócio certo. Nem todo espumante é champanhe, mas todo champanhe é espumante. Correto. É isso? Sim, é isso. Então, nós temos a outra forma dentro da produção, se chama método Charmat, né? O método Charmat foi inventado para aumentar a produção dessa bebida, porque o consumo aumentou tanto do champanhe, mas tinha recursos limitados, porque era tudo método tradicional, com a mão, né? Você tem um processo bastante manual. E para aumentar a produção foi inventado o método Charmat, que são autoclaves gigantescos e está produzido o gás de uma forma mais tecnicamente dentro. E para completar, se estamos falando de champanhe, se estamos falando de espumante, nós temos alguns espumantes feitas pelo método tradicional. Então, esses casos a gente pode pensar primeiro momento, então é um champanhe? Ainda não, porque nós falamos, o champanhe é um espumante feito do método tradicional dentro da região de Champagne. Mas nós temos um espumante feito do método tradicional, nós temos produtos com alta qualidade em todos os países que produzem seus vinhos e suas uvas. Nós temos na Itália, por exemplo, alguns prosecos feitos de método tradicional. Na Espanha tem uma região muito famosa, a Espanha, perto de Barcelona, onde é produzido a cava. Freixenet é uma marca, por exemplo, Cordonil, então são Freixenet. Falando em Freixenet, em breve vamos também ter uma lata de Freixenet. Só uma brevição, estamos esperando. E nós temos no Brasil também algumas vinícolas que estão produzindo espumantes do método tradicional, e esses produtos também são, digo assim, maravilhosos, feitos aqui no Brasil. Então nós temos espumantes em geral, nós temos
espumantes feitos da forma tradicional, método champenoise, em francês, né? Sim. E nós temos o champanhe, que é realmente francês, dessa região feito perto de Reims, Champagne, e lá nós temos esse suco que é o mais caro que todos. Do mundo. Moet Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon. Meu Deus, está quanto tudo é aí. gostoso. Joaquim Schnorr, muito obrigado pela entrevista. Saio da entrevista feliz porque todo mundo no Natal vai poder comprar vinho em lata, vai poder comprar champanhe, espumante e vinhos maravilhosos que a Top está oferecendo. Duncan Shen, meu amigo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Minha gente, olha só, passe bem o fim de semana. Descubra os sabores dos vinhos em lata que agora estão invadindo Manaus. Está vendo uma invasão graças à Top Internacional. Agora, não esqueça, se beber, não dirija, e se dirigir, não beba, porque em excesso até água faz mal. Bom fim de semana para todos. Um beijo carinhoso para todos os professores. Hoje é o dia do professor. Para os professores que passaram na minha vida e que estão agora com o Papai do Céu, e para todos os professores da atualidade que, com muito esforço, muita dedicação e paixão, estão preparando o futuro de tantos jovens no Brasil e no mundo. Até o próximo Vinhos, etc e tal.